Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus no Novo Testamento, capítulo 27. Capítulo 27, o versículo que você vai procurar, irmãos, é o versículo 62. Vamos lá. Capítulo 27 e o versículo 62. Quem encontrou, diga amém. Amém? Diz assim: e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse... Preste atenção que isso aqui já era pregado ali, chegaram até os ouvidos desses líderes religiosos: depois de 3 dias ressuscitarei. Então, amados, já era uma pregação que o Senhor fazia. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Amém? Eram 4 guardas que ficavam ali à frente do sepulcro. E esses guardas revezavam os seus turnos. Cada turno daqueles guardas eram 3 horas. De 3 em 3 horas, aqueles 4 guardas eram substituídos. Amém? Coloca a tua Bíblia aí aberta sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? Tem tudo a ver, amados. Tem tudo a ver conosco. É o que nós vamos entender nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu Pai, nós queremos compreender a Tua palavra, por isso nós abrimos o nosso coração. Fala poderosamente nessa noite, meu Deus, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, já olhe bem nos olhos dessa pessoa, e com toda a humildade fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. Amados, eles já tinham ouvido que Jesus iria morrer, mas que ele não ficaria na sepultura. Então, para guardar a sepultura, eles foram até Pilatos, pediam uma escolta militar. E o Pilatos autorizou os soldados guardar aquela sepultura, para que, segundo a visão deles, os discípulos iriam ali roubar o corpo e depois iriam falar para todos que Jesus havia ressuscitado. Então a preocupação deles era exatamente com a ressurreição. Jesus já tinha feito milagres, Jesus já tinha provado por A mais B que era o Filho de Deus, mas a ressurreição poderia ser um problema maior, como eles mesmos dizem. Vamos ler aqui, ó. Versículo 64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Então, o problema, a preocupação deles era com a ressurreição do Senhor. Porque muitas vezes o Senhor falou sobre a ressurreição, falou sobre a sua morte e sobre a ressurreição. Vamos aqui no Evangelho de João. Evangelho de João 11. Quando ele fala para uma das irmãs do Lázaro. O que seria então a ressurreição? Já havia, amados, até mesmo no Antigo Testamento, uma visão sobre a ressurreição. Não era muito compreendida. Evangelho de João 11,
versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Diga amém. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Nunca irá morrer, amados. Nós vamos estar juntos com o Senhor pela eternidade. É isso que ele quis dizer. A morte física, ela vai ocorrer. Agora, depois da morte física, nós vamos estar juntos com o Senhor. Quando a pessoa morre, ela vai esperar a ressurreição do corpo. A sua alma, o seu espírito estão, segundo a Bíblia, ou no céu ou no inferno. Mas um dia o corpo da pessoa vai se juntar ao seu espírito. Isso significa a ressurreição. Quando serão julgados, amados. Uns vão para a direita, outros vão para a esquerda. Então, nesse momento, há as pessoas que estão no céu e há as pessoas que estão no inferno. Pastor, elas estão diante de Deus? Não, segundo aquilo que eu já li, aquilo que eu creio, não estão diante de Deus. Elas não ressuscitaram ainda. Ninguém ainda ressuscitou, irmãos. O único que ressuscitou com o corpo ressurreto foi o Senhor. Nós vamos também ter esse corpo ressurreto. O apóstolo Paulo fala disso na carta dele aos Coríntios. Então a ressurreição era a preocupação dessas pessoas. Vamos ver no Antigo Testamento, vamos lá. Procura o livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. O vale de ossos secos é um símbolo também da ressurreição. Eles já tinham perdido a esperança de voltar para o seu país. O profeta Ezequiel, ele viveu entre os anos 622 a 570 a.C. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Acredito que você já leu esse texto aqui, ou já ouviu. Ezequiel 37, 1, quem encontrou, diga amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura reviverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Em outras palavras, esses ossos irão ressurgir? Eles podem ter vida de novo? Aí o que ele falou? Olha, eu não sei, o Senhor que sabe. O Senhor pode dar vida, sim. Ele cria dessa forma. Aí o próprio Senhor vai explicar a ele no versículo 11. Preste atenção, o que nesse momento significava voltar de novo aquelas vidas, ter vidas de novo. Versículo 11, ó. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e eu vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. O que significava para eles aqui? A volta da esperança. Amados, ressurgir. Deus, ele pode ressuscitar dentro de você agora a alegria que você não tem mais. Compreendeu? Um significado metafórico da ressurreição é trazer de novo a você a esperança que você não tinha mais. Pastor, não tinha mais esperança para viver.
não tinha mais nenhum sentido. Então, para esse texto aqui do livro do profeta Ezequiel, significava isso. O profeta Ezequiel, ele é um profeta que viveu durante o exílio. Existiam os profetas de Israel, aqueles que viveram antes do exílio, aqueles que viveram durante o exílio, e o exílio que eu falo é o da Babilônia, e aqueles que viveram depois do exílio. Então ele viveu durante o exílio. Para eles não havia mais esperança. Eles viviam na Babilônia. Não teria como voltar mais para Israel, ao que Deus fez. Ele levantou Ciro, um rei persa, para dar a eles o direito de voltar, amados. Para você ver como Deus ele pode fazer até o impossível. Ele usou um rei estrangeiro para assinar um decreto que eles poderiam voltar de novo. Então, havia já essa visão da ressurreição. Não a ressurreição que nós cremos. Nós teremos um corpo glorificado como o de Cristo. Olha, você está no livro do profeta Ezequiel, vamos até o livro do profeta Daniel, é o próximo livro, vamos lá. Livro do profeta Daniel, no capítulo 12. O profeta Daniel, ele viveu durante os anos 620 a 530 antes de Cristo. Ele também foi um profeta que viveu durante o exílio. Pastor, o profeta Daniel foi aquele que foi para a cova dos leões? Foi ele mesmo. Vamos lá. 12. Ele, amados, teve muitas visões apocalípticas. Ele teve muitas visões sobre o fim do mundo. Visões escatológicas. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Quem encontrou? Ele diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Talvez ele esteja falando aqui sobre a tribulação. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha aqui, ele escreveu isso aqui, amados, pelo menos 500 anos antes de Jesus nascer. Ele já estava profetizando sobre o fim do mundo. E muitos dos que dormem no pó da terra, o que é que vai acontecer com eles? Quem é que está lendo aí? O que é que vai acontecer com eles? Compreendeu aí? Essa era a visão já dos profetas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Amados, esse texto aqui é muito claro. Uns vão ressuscitar para viver com o Senhor para sempre, a eternidade, mas outros vão viver a eternidade distantes de Deus. A palavra diz que as pessoas que o nome dela não estão escritos no livro da vida, essa pessoa vai ser lançada no lago de fogo. Pastor, então essa pessoa, segundo essa visão, essa cronologia escatológica, a pessoa está no inferno, mas ainda não ressuscitou, compreendeu? Quando ela ressuscitar, quando o corpo dela se juntar de novo com a alma dela, ela vai ser jogada no lago de fogo. Pastor, só que o senhor ia pregar uma coisa boa hoje. Irmãos, mas é a palavra. Essa seria a visão da ressurreição. Então, a ressurreição, amados, é a base do cristianismo. Sem ressurreição, sem cristianismo. Se Jesus não tivesse realmente ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje. Então fale comigo assim: sem ressurreição, sem cristianismo. Não existe cristianismo sem ressurreição. Não existe cristianismo sem trindade. Você sabe que o nome trindade não existe na Bíblia. Então são essas doutrinas básicas do cristianismo. Uma delas seria a ressurreição.
Por isso que eles estavam preocupados. Olha, eles podem roubar o corpo. Eles vão roubar o corpo desse enganador. Eles chamam Jesus de enganador. Vamos ler de novo? Vamos lá, vamos voltar. Evangelho de Mateus. Preste atenção, amados, que eles chamavam o Senhor de enganador. Versículo 63, vamos lá. Capítulo 27 do Evangelho de Mateus, versículo 63. Quem encontrou? Dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele, o que aí que está escrito? Aquele enganador. O enganador, amados, é o diabo, não é o Senhor. É como se ele estivesse chamando o Senhor de diabo. Aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, isso é, até o domingo. Depois de domingo, aí pronto. Se ele ressuscitar, não vai adiantar nada, porque ele falou que era até o 3º dia. Teria que ser exatamente como ele disse: olha, 3º dia eu irei ressuscitar. Se fosse no 4º dia, não estaria de acordo com as escrituras, não estaria de acordo com o que o próprio Jesus tinha dito. Então, essa é a base do cristianismo. Vamos ver aqui. Procure a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O profeta Daniel fala do arcanjo Miguel. Você vai ver que o próprio Paulo vai falar também do arcanjo. Vamos lá, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Se você não sabe, irmãos, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro registro do Novo Testamento. Se você não sabe, foi o primeiro documento do Novo Testamento. O que é que significa isso? Que esse documento aqui foi escrito antes dos evangelhos. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro documento escrito do Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, o arcanjo que o profeta Daniel falou, o arcanjo Miguel, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que já morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aqui já fala sobre o arrebatamento, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Diga amém. Isso aqui é uma profecia bíblica, e o apóstolo Paulo teve também esse entendimento. Agora volte, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. O apóstolo Paulo, ele vai escrever para os Coríntios. Ele diz: olha, meu amigo, se Jesus não ressuscitou, não vai adiantar nada estarmos aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. Amém? Ele diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Compreendeu? Se Cristo não ressuscitou, isso aqui, amados, seria inútil. A gente teria que ir para casa, porque nada iria acontecer. Porque qual é a nossa esperança? Que nós também vamos ressuscitar. O seu parente que morreu, um dia você vai ver ele, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que o teu parente que morreu em Cristo, ele vai ressuscitar, e nós vamos estar com ele
para sempre com o Senhor. Diga amém. Então, essa é a visão da ressurreição para nós. E olha o que ele diz aqui no versículo agora 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amém? O que é que ele está dizendo? Que Cristo foi o primeiro a ressuscitar. É tanto que quando ele apareceu para os discípulos, ele atravessou uma parede. Mas ele mostrou, vem aqui, eu não sou um espírito, vem aqui, toca em mim. Aí o Tomé teve que tocar nele. Pastor, mas ele era carne e osso? Era. Mas com o corpo glorificado. Ele não comeu? Se você vê o texto, ele comeu com os discípulos. E daqui, algo para mim comer. Eu quero mostrar para vocês que sou eu mesmo. E ele comeu com os discípulos, para mostrar que era um corpo ressurreto. Amém? Então, aqueles homens, amados, o que eles não queriam era a ressurreição. Eles tinham medo da ressurreição. Eles não queriam acreditar que aquilo que o Senhor falou seria verdadeiro. Ele seria as primícias da ressurreição. Por quê? Por que ele não pôde ficar ali entre os mortos? Ele não tinha pecados. O salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecados. Por isso, ele foi o primeiro a vencer a morte. A ressurreição significa exatamente isso: a vitória sobre a morte e a vida eterna. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte, bem forte ao Senhor, no nome de Jesus.